E aí, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso projeto Português Digital, com as nossas aulas sendo ministradas passo a passo, com 100% do conteúdo inteiramente grátis. Portanto, vamos dar prosseguimento ao estudo das classes gramaticais dentro deste nosso projeto Português Digital. Hoje estudaremos substantivo, a nossa parte 3, dando continuidade, portanto, e aí vocês continuem se inscrevendo em nosso canal, pois, uma vez aqui inscritos, a cada nova videoaula que for postada aqui no YouTube, vocês serão informados através de e-mail. Vamos continuar com a flexão dos substantivos, mais precisamente estudando a flexão do gênero. Revisando um pouco o que vem a ser os substantivos uniformes. Os substantivos uniformes, o próprio nome já diz. Ou seja, são os substantivos que apresentam uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Os substantivos uniformes subdividem-se em: o primeiro deles, epsenos, bem como comum de dois gêneros, e, finalmente, os substantivos uniformes sobrecomuns. Então, nós temos 3 substantivos uniformes quanto à questão do gênero. Vamos, então, começar o estudo dos substantivos uniformes epsenos. Veremos, então, a sua definição. Os substantivos epsenos são os substantivos uniformes que designam os animais e, caso queira determinar o sexo do animal, acrescenta-se um dos adjetivos, macho ou fêmea. Então, pessoal, gravem isto e lembre-se bem. O gênero dos substantivos uniformes epsenos, ele designam os animais. Portanto, epsenos tem muito a ver com animais. Sempre que você for classificar um substantivo quanto ao gênero epseno, saiba que ele designa os animais. Vamos então inserir aqui uma imagem de uma tartaruga como exemplo, para que fique na mente de vocês essa imagem de tartaruga, pois, sendo a tartaruga um animal, está associado ao substantivo epseno, que pode ser tartaruga macho ou tartaruga fêmea. Veremos aqui esta imagem inserida. Aí está a imagem de uma tartaruga, que eu coloquei aqui para que vocês, a partir de hoje, nunca esqueçam, sempre associar os substantivos epsenos a uma tartaruga. E tartaruga é um animal. E logo pode-se ser tartaruga macho ou tartaruga fêmea. Eis, portanto, a razão de ter inserido aqui, nesta videoaula, a imagem desta tartaruga. Vamos, então, ver alguns exemplos de substantivos epsenos, nos quais colocamos o adjetivo macho ou fêmea. Aí está o nosso exemplo. O tatu, que pode ser o tatu fêmea. A cobra macho, que também poderemos ter a cobra fêmea. A borboleta, que também podemos dizer a borboleta fêmea. E a anta, que pode ser a anta macho. A onça macho. E o jacaré pode ser o jacaré fêmea. Aqui podemos dizer o tatu fêmea ou o tatu macho, a cobra macho ou a cobra fêmea.
a borboleta macho ou a borboleta fêmea, a anta macho ou a anta fêmea, a onça macho ou a onça fêmea, bem como o jacaré, que pode ser o jacaré fêmea ou o jacaré macho. Mas vamos considerar uma observação. E qual é esta? O substantivo não muda de gênero. Em que situação? Onça será sempre feminino. Voltamos aqui. Nós dizemos a onça. Nunca vamos dizer o onça, mas podemos dizer a onça macho ou a onça fêmea. Bem como aquele exemplo da tartaruga. Será sempre feminino o substantivo tartaruga, pois nós vamos sempre dizer a tartaruga. Outro exemplo, jacaré será sempre masculino, pois nós sempre dissemos o jacaré, nunca a jacaré. Então, jacaré será sempre masculino, mas para designar o sexo, nós colocamos o adjetivo macho ou fêmea. É isto a natureza dos substantivos epicenos. E os substantivos uniformes, epicenos, comum de dois gêneros e sobrecomuns. Vimos anteriormente que eles podem ser epicenos, já estudamos. Agora vamos estudar os substantivos uniformes, comum de dois gêneros. Substantivo comum de dois gêneros. São os substantivos uniformes que designam pessoas e os gêneros masculino e feminino diferem-se apenas pela colocação do artigo ou outro determinante qualquer. Vejamos alguns exemplos. O colega, a colega. Então, aqui este substantivo ele é comum de dois gêneros e apenas difere-se pela colocação do artigo. Aqui o artigo masculino o e o artigo feminino a. O artigo definido masculino o e o artigo definido masculino singular a. O colega, a colega. Esta é a característica dos substantivos comuns de dois gêneros. Outro exemplo, colega vencedor, colega vencedora. Aqui não foi colocado o artigo, mas sim um outro termo determinante. E qual foi esse termo determinante? Foi o adjetivo vencedor. Colega vencedor, colega vencedora. Outro exemplo, o estudante, a estudante. Um substantivo comum de dois gêneros, cujo gênero diferenciou através da colocação dos artigos. Outro exemplo, estudante esforçado, estudante esforçada. Aqui está outro termo determinante. Foram retirados os artigos e colocado um termo determinante. No caso, o adjetivo esforçado. Estudante esforçado já subtende-se que se trata de um substantivo masculino. E estudante esforçada trata-se, portanto, de um substantivo feminino. O gerente, a gerente, também determinando um substantivo uniforme comum de dois gêneros, cujo gênero está sendo determinado pela colocação do artigo. Temos também aquele gerente, aquela gerente, outro termo determinante que antecedeu o substantivo comum de dois gêneros, no caso, gerente. Aqui já se sabe que aquele gerente, estamos nos referenciando a um gerente masculino e aquela gerente, a gerente feminino. Mas uma consideração a fazer. Os substantivos terminados em ista são comuns de dois gêneros. Então, gravem isto
E lembre-se bem, quando se você se defrontar com um substantivo terminado em ista, saiba de antemão que se trata de um substantivo uniforme, comum de dois gêneros. É aquela dica que eu falei anteriormente sobre os substantivos epicenos, onde eu coloquei aqui na nossa videoaula a imagem de uma tartaruga, para que vocês associassem a animal, e a tartaruga é um substantivo epiceno, pois existe tartaruga macho e tartaruga fêmea. Nesta nossa consideração, a respeito do substantivo comum de dois gêneros, lembre-se, os substantivos terminados em ista são comuns de dois gêneros. Vamos aos exemplos. O escafandrista, a escafandrista, está aqui em destaque a terminação ista. Outro exemplo, o alpinista, a alpinista. Então, você vendo a terminação ista, já sabe de antemão que se trata de um substantivo comum de dois gêneros. Outro exemplo, o cronista, a cronista. Mais um exemplo, o artista, a artista. Outro exemplo, o ativista, a ativista. Outro exemplo, o recepcionista, a recepcionista. Mais um exemplo, o jornalista, a jornalista. Outro exemplo, o dentista, a dentista. São todos substantivos comuns de dois gêneros, bem como o acionista, a acionista. O correntista, a correntista. E o mercantilista e a mercantilista, todos terminados em ista e, portanto, são substantivos comuns de dois gêneros. Flexão dos substantivos, dando prosseguimento ao estudo do gênero. Aí está, repetindo, nunca é demais. São os substantivos, dividem-se em uniformes, que são epicenos, comuns de dois gêneros, e sobrecomuns. Já estudamos os substantivos uniformes epicenos, os comuns de dois gêneros, acabamos de ver, e agora vamos estudar os substantivos sobrecomuns. Substantivos sobrecomuns. O que é? São os substantivos uniformes que designam pessoas. São sempre fixos, sempre masculino ou sempre feminino, embora se conserve sempre o artigo o ou a. Vamos aos exemplos. Por exemplo, o carrasco. Tanto pode ser o carrasco feminino quanto o carrasco masculino. Aí ele é sobrecomum. Muito fácil de você entender isto, pois sobre é como se ficasse um sobre o outro, bastando acrescentar o artigo o ou a. Aqui, o carrasco. Não existe a carrasca, apenas o carrasco. Tanto pode ser masculino quanto feminino. Outro exemplo. A testemunha. Você não diz o testemunha, apenas diz a testemunha. É, portanto, um substantivo sobrecomum, porque tanto pode ser feminino quanto masculino. Mais um exemplo, a vítima. Outro exemplo, a criança. Mais um exemplo, o cônjuge. Outro exemplo, a pessoa. Observação. Caso se queira especificar o sexo, aí, do ser, no caso, né, no substantivo sobrecomum, caso você queira especificar o sexo do ser representado por este substantivo, procede-se da seguinte forma. Basta você designar o sexo. E aí está. Uma criança do sexo masculino ou uma criança do sexo feminino. Você pode dizer, uma criança do sexo masculino foi a primeira colocada na Olimpíada de Matemática, ou uma criança do sexo feminino foi a primeira colocada
na Olimpíada de Matemática. Outro exemplo, o cônjuge do sexo masculino ou o cônjuge do sexo feminino. O cônjuge do sexo masculino, o noivo. O cônjuge do sexo feminino, a noiva. Mais um exemplo, a vítima era do sexo masculino ou a vítima era do sexo feminino. São sobrecomuns, mesmo colocando o sexo. Isso é apenas caso se queira especificar o sexo do ser representado. Então, procede-se desta forma. Tenho certeza que nada disso é estranho para vocês. Já deve ter visto várias vezes, lendo aí na internet, nos jornais ou escutando e assistindo no noticiário. Outro exemplo, uma pessoa do sexo masculino ou uma pessoa do sexo feminino. E assim terminamos a nossa parte de português digital, a classe das palavras, a nossa parte 3. Para continuar assistindo às nossas videoaulas, clique aqui para assistir a nossa parte 4.